ótima sexta-feira. Já estamos entrando na sua casa às 11 horas da manhã. Muito obrigado pela audiência, a paciência de nos receber no melhor horário, o horário do almoço, o horário que você está com a sua família. Eu hoje estou ao lado dele, Índio Velho, esse grande comentarista que junto comigo vamos fazer o melhor programa. Sextou, vamos falar da comitiva, da apresentação técnica dele, Armando Evangelista. Vamos falar também do jogo do Vila Nova na Ilha do Retiro, pois o apresentador Flávio Silva já está em São Paulo, em Cubicas. Vai acompanhar o Vila Nova nessa empreitada. Quat tá ligada. O lugar onde você vive tá aí dentro de você. Pode ser um cheirinho, um gostinho. Nosso país tá cheio de países, uai. Meu país feijão tropeiro. Meu país viaduto Santa Teresa. Meu país cachoeiras. Meu país sertanejo. Quat quer saber qual o gostinho de viver no seu país. Quat, curta seu sabor, viva seu lugar. Guimas Restaurante, há 12 anos, faz da hora do almoço o melhor momento do seu dia. Com um cardápio variado, churrasco na brasa e às sextas-feiras e sábados, temos feijoada do Guimas. Fazemos entregas e convênios com empresas. Guimas Restaurante, a opção para quem busca qualidade em alimentação. O professor José Lopes, um dos maiores conhecedores de ervas do Brasil, é o proprietário da Erva Fé Ervanaria, com mais de 5.000 produtos naturais à sua disposição. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. A Erva Fé conta com a presença do proprietário José Lopes toda quinta-feira, das 7 às 16 horas. Erva Fé, Avenida 83, número 521, Setor Sul, telefone 3218-5829 e o WhatsApp 99232-7571. Restaurante Árabe, esse é o campeão no sabor, uma comida que te surpreende. Então, se você quer marcar um gol de placa com a sua família, com os seus amigos, vá ao Restaurante Árabe. Lá você terá, claro, uma comida de outro mundo. Restaurante Árabe para você. Alô, meu grande amigo Índio Velho, um prazer enorme estar ao teu lado, garoto. Bom dia, grande Ernesto, bom dia aos nossos telespectadores. Nós estamos, começando mais um Bola na Rede, esse programa que é, sem sombra de dúvida, um programa sensacional. A gente veio para fazer a diferença, lembrando que agora nós estamos numa nova frequência, A 7 Plus. É a nova frequência do Bola na Rede. E vamos falar do Goiás, vamos falar do Vila Nova, O Vila Nova que pode trazer esses 3 pontos e assumir a liderança. Há muitos anos não vimos as equipes, principalmente o Vila Nova do estado de Goiás, nessa superação que eu acredito, viu, Ernesto? Eu acredito que o Vila Nova vai fazer a diferença. A gente torce para o futebol do estado de Goiás. O Goiás, lembrando, tá de treinador novo, não sei se vai falar a mesma língua. Hoje já é o 4º dia de treinamento ali no CT. Não sei se vai falar a mesma língua da diretoria. Ninguém entra no CT ali. Exatamente. Mas é isso mesmo. Já estamos na sua casa. Muito obrigado pela audiência. Esse programa é o seguinte, ele tem 2 blocos. O bloco do torcedor fanático, torcedor que solta a voz, e também temos o bloco dele. Muito obrigado, Sebastião Peixoto, porque é o nosso 4º integrante e é quem faz e resolve responde a bronca do povo. Bem lembrado. A gente agradece muito a você, Sebastião Peixoto, por participar e ser o 4º integrante desta nossa equipe. E vamos falar de futebol. Então nós temos a apresentação de Armando Evangelista, viu, Índio Velho? Vamos ver o que ele diz aí,
Em relação à minha comissão técnica, vou passar a apresentar da direita para o fundo o Filipe que está comigo, sendo auxiliar, é o que está responsável pela parte física. A seguir, o António Vítor, o auxiliar que está mais próximo em termos de metodologia de treino, e o André, o Godinho, que está responsável pela preparação dos guarda-redes. Falta um elemento que é o André, que vai chegar, que está completando o curso UEFA Pro. Se algum de nós aqui na sala quisermos tirar um curso superior, quisermos ser doutores, com 80 anos podemos ir para a faculdade e podemos ser doutores. Com 80 anos não vamos ser profissionais de futebol. Então esta exigência tem que ser máxima, tem que ser todos os dias temos que aprender. Cada minuto do jogo, de treino, tem que ser para evoluir, tem que ser para adquirir sempre alguma coisa. Eu concedo o treino, concedo o jogo, concedo esta vida profissional desta forma. Por isso, a exigência máxima nesse sentido. Não há tempo a perder no futebol. Cada segundo conta, cada momento conta e temos que estar sempre a melhorar a cada segundo. Desde ir ao jogo, e parece-me que a ideia tem que ser esta, porque todos juntos somos mais fortes. E aquilo que eu vi da torcida foi algo exemplar, porque a equipa estando em desvantagem, quando é fácil xingar nessa altura, quando é fácil botar para baixo o jogador, a torcida mostrou que acreditava sempre. E a verdade é que conseguiu alavancar a equipa, conseguiu puxar pela equipa, e acho que foi importantíssimo no resultado final por isso mesmo, porque não é fácil por duas vezes estar em desvantagem e a torcida continuar a acreditar. Eu acho que esse tem que ser o caminho. Tem que ser o caminho porque quando se ganha é fácil elogiar, mas quando estamos em dificuldades, aí vê-se o verdadeiro adepto, quem gosta realmente do clube, e a torcida acho que demonstrou isso mesmo. Demonstrou a sua grandeza, demonstrou o quanto ama este clube. Acabo por ficar com uma sensação fantástica em relação a isso, porque com certeza eles sabem que nós vamos precisar de estar unidos, sabem que vamos precisar do apoio deles, porque só assim é que poderemos ser mais fortes. Exatamente. Você me perguntou, mas eu não teve como responder, até porque não conheço essa comissão técnica. Para mim é uma coisa nova, né, dentro da equipe do Goiás. O Arley vai ser o responsável legal por trazer, né, essa comissão técnica juntamente com o seu treinador. E é lógico que a torcida do Goiás espera. Espera o quê? Espera melhorar na tabela, até porque eu falei desde o começo que se o Goiás não tivesse pontuado as contratações, poderia sofrer muito, né? Até porque a janela vai se abrir e se o Goiás não trouxer algumas peças favoráveis, pode correr o risco aí de um rebaixamento, né, Ernesto? E agora o Goiás tem que realmente decidir e sair de cima do muro se vai dar ênfase ao Campeonato Brasileiro Série A ou se vai dar também ênfase aí à Sul-Americana, que é uma logística muito complicada. Lembrando, né, que o próximo jogo da equipe do Goiás é diante do Vasco, no Rio de Janeiro. Um jogo muito difícil. O Vasco também na mesma situação do Goiás. Está na mesma situação da equipe do Goiás, né? E depois joga novamente diante da equipe do Bragantino, em Bragança Paulista, e viaja no seu terceiro jogo fora de casa, diante do Santa Fé, que eu acredito que um empate o Goiás deve se classificar, né? E tomara que nós não dependamos do quê? De resultados. De outros resultados, da Sul-Americana, que vai complicar. Evangelista falou com a torcida através das redes sociais, pedindo apoio total. Mas apoio ele já viu que ele tem, né? Tanto é que ele gostou da maneira que a torcida se comportou quando ele veio ver esse jogo. E até, para mim, soou como uma vitória, um empate diante da equipe do Fluminense. É um técnico português, tem muita excelência de futebol, trouxe o seu time Arouca para a quinta colocação. Quinta colocação, sem falar que ele já veio de uma divisão de acesso nos anos seguintes. Vale salientar, você acha que é o técnico à altura do time? Ele é mais poderoso do que o time do Goiás? Ele está à altura do time do Goiás?
ou é o salvador da pátria para o Goiás? Olha, Índio Velho. o Ernesto, eu vejo que as pessoas elas querem um treinador à altura da equipe do Goiás. O Goiás hoje ele faz parte da elite do futebol brasileiro, Série A. O que acontece? Não conheço, não sei de que maneira o trabalha, mas eu acredito que foi mais uma questão de aposta, né? Eu acredito que foi mais uma questão de aposta por ser um técnico português e esses treinadores portugueses eles estão em ascensão. Talvez seja isso que o dirigente, o Arley Menezes, que é o grande homem lá da equipe do Goiás, viu, não sei. A gente tem que esperar, porque sem trabalho... É o que você disse, porque ele assume totalmente a responsabilidade, e o risco de trazer. Exatamente. O Goiás, nos seus 30 pontos disputados, só conseguiu 8, estão faltando 22, isso vai fazer falta da agora para frente. Índio Velho, voltando à Toca do Dragão. Veja só, Adson Batista diz que tem que ter no mínimo 8 contratações para o Atlético seguir adiante. Já numa coletiva do Daniel, que eu achei muito estranho, o Daniel falando que o elenco do Atlético, estando na 10ª posição, Índio Velho, tá a nível de Série A. Aonde ele vê isso? Bom, Brincadeira. o Ernesto, veja bem, o que acontece? O Adson, ele é pontual nas contratações, na maneira que ele vem a público, né, dizer, mas eu vejo que questão financeira não é o problema hoje da equipe do Atlético. A questão financeira, os cofres estão ali tranquilo para trazer alguns jogadores. Eu acredito que eu nem vou falar 8 jogadores, entendeu? Até porque tem uns jogadores que não 8 estrearam. jogadores é um time inteiro. Exatamente, né? E outra, algumas apostas, né, do próprio Adson Batista vão a entrar em campo e eu acredito que a equipe do Atlético pode sim, viu, o Ernesto? Eu mesmo que, não porque eu sou um atleticano, que todos já sabem como que é, mas tem totais condições de vir para a Série A, mas lembrando que há 6 jogos, né, o Valentim não tem tido bons resultados diante da equipe do Atlético, e ele, eu já falo, né, eu venho falando há muito tempo, ele é um treinador de Série A, porém está na Série B, mas eu vejo que o Adson está dando um tempo para ele, entendeu? Essa é a pergunta que não se quer calar. Coisa que não é do Adson fazer. Tá, na sua opinião, o Valentim ainda permanece por mais 2 jogos? Olha, joga dentro de casa diante da Ponte Preta, tem aí mais 10 dias de treinamento, é um jogo bastante difícil. Lembrando que o Vila perdeu para essa mesma Ponte Preta lá em Campinas, mas eu acredito sim que o Atlético ele está devendo os resultados positivos dentro de casa. Porém, diante da equipe da Ponte Preta, pode, né, fazer a diferença. Não sei de que maneira, mas eu ainda não vi, Ernesto, eu vou ser bem claro com você, até porque você gosta e acompanha futebol, eu não vi ainda uma maneira clássica, técnica, vindo do Valentim dentro da equipe do Atlético. Então, não vi ainda isso, não sei como que o Adson está suportando, né, a pressão da torcida, porque hoje o problema do Adson não é com o treinador, é com a torcida, até porque ele se posicionou em manter o treinador. Vem cá, Índio, você tá de brincadeira comigo. Eu te faço essa pergunta, essa pergunta que não quer calar. O Valentim é um fantoche em campo, um espantalho, porque quem escala o time lá é o presidente. Me explica isso aí, explica isso melhor pro torcedor atleticano. Olha, o torcedor, ele tem cobrado, né, da diretoria, o torcedor tem ido aos gramados para ver uma equipe que não tem tido sucesso, principalmente dentro de casa. O Valentim ainda não arrumou uma maneira da equipe do Atlético jogar, porém, eu vejo que, como você fala, fantoche, às vezes a gente brinca muito, né? Você sabe que sem querer desmerecer a maneira, a qualidade que você de fala Valentim. E que a gente se retrata ao telespectador, é uma maneira que a gente tem que levar pelo lado da brincadeira, até porque se a gente colocar muita seriedade, a gente perde todo o brilhantismo do Bola na Rede. Você concorda comigo? Plenamente. Mas, bem lembrado, é isso. Eu acho que o Adson Batista, ele faz um trabalho em conjunto com a comissão técnica. Ele participa dos treinos, ele participa dos jogos, ele é de vestiário, ele é um presidente diferente, entendeu? Mas, então eu acho que sim, nada melhor do que ele vir a público e questionar
a maneira da equipe tá jogando, entendeu? Se A posicionar. maneira que o treinador se posicionou diante dos jogadores, até porque eu vejo que o Valentim, ele ainda tem uma responsabilidade com a torcida. Eu nem vou falar do presidente, até porque se ele está lá, é pelo presidente. Então, eu acho Então que seria a gente tem nessas que saber. 8 contratações só jogadores. O Valentim aí permanece, ou nessas 8 contratações a gente pode ter aí Olha, uma notícia agradável para a torcida Que com a chegada acontece? de um novo técnico. Eu falei para você que quando o Mozart saiu, precisávamos de um treinador de nome. O treinador de nome veio. Porém, o trabalho do treinador de nome não querendo- deixou a desejar. Não querendo cortar o senhor, mas o seguinte, bem lembrado, o senhor me disse que o Mozart não era da altura. Da equipe do Da Atlético. equipe do Atlético. Isso eu já vinha falando desde quando Exatamente. contratou. E agora, com a chegada do Valentim, você continua com a mesma posição, é isso? Não, eu não posso me posicionar diante do Valentim, até porque eu falei pra você, ele é um treinador de Série A. Porém, a maneira que o Atlético tá jogando não é de um time de Série A, até porque tá na Série B, mas tá deixando a desejar. Então a gente tem que saber cobrar, principalmente da diretoria. Eu acho que o presidente Adson Batista foi pontual, falou que precisa desses jogadores, né? Jogadores pontuais. 6 ou 8 entendeu? de ponta, ponta de lança pela de Série A. experiência que eu tenho, que eu participo, eu não acredito que ele vá trazer 8 jogadores. Não acredito. Mas tem uma coisa, viu, Ernesto? E tem dinheiro em caixa para a contratação. Exatamente, entendeu? Então a questão financeira não é a questão que vai fazer falta. Eu acho que vai fazer falta é a maneira e o tipo de jogador que o presidente vai disponibilizar a trazer, até porque a mão de obra do Valentim são os jogadores, né? E o Atlético precisa muito disso. Você falou, o Atlético na 10ª posição, é bem lembrado, se ele quer 6 posições acima para estar na elite dos 4 que vão para a Série A, ou se cai 6 posições e entra na zona de rebaixamento e já indo para a Série C, que não é o que nós queremos para o Atlético. Você não vê isso? Em momento algum eu cogitei a Série C, até porque o Atlético, ele pode brigar até para não cair, mas para a Série C, de maneira nenhuma, não é o perfil da equipe e da diretoria do Atlético. O perfil do Atlético é subir para a Série A. Até porque é o time que mais cresceu nesses últimos 5 anos no estado, foi o próprio Atlético Goianiense. E a gente espera isso agora na janela, no dia 2 das contratações. As contratações, né? Lembrando que não é só o Atlético que precisa de contratações. O Vila aí que está permeando aí e subir para a Série A também vai precisar de alguns jogadores. Que joga neste domingo, às 6 horas, na Ilha do Retiro. Exatamente. E que o nosso apresentador Flávio Silva vai estar junto com a galera do Vila Nova, lá em Recife, na Ilha do Retiro. O Wagner Love é o grande diferencial dessa equipe do esporte. 39 anos de idade, entendeu? Então a gente vê que alguns jogadores que estão aí na casa dos 35 a 40 anos estão fazendo diferença. Então eu acho que tem que ter uma marcação específica diante do Wagner Love, até porque o Vila Nova hoje é uma equipe que joga bem defensivamente, né? Mas eu não acredito que o Vila vai para a Ilha do Retiro trazer um empate de maneira alguma. Eu acho que as pretensões da equipe do Vila Nova, elas estão acima disso, né? Índio Velho, no último jogo do Vila Nova, eu vi que o Vila Nova entrou em campo aguardando o Guarani fazer algum tipo de situação. O Vila jogando dentro de casa, acho que tem que partir para cima. Se ele vai a campo na Ilha do Retiro, jogar contra uma equipe do Sport Recife, você sabe que ali tem um técnico, Anderson Moreira. Anderson Moreira, muito bem lembrado. Bem lembrado. O Vila deve levar o mesmo elenco que entrou em campo contra o Guarani, ou deve ser mais ofensivo, espera o Sport partir para cima. Qual é a sua opinião a respeito desse jogo do Vila? Olha, o Ernesto e nossos telespectadores, é bem lembrado que o Vila Nova, mesmo jogando fora de casa, ele é um time ofensivo.
Entendeu? A gente tem que ver as características da equipe do Vila Nova. O Claudinei Oliveira, ele é bastante conhecido porque ele gosta de subir as equipes que ele trabalha, entendeu? Então é um trabalho sério. Para mim, eu venho falando sempre, o presidente, né, ele acertou a permanência do treinador, entendeu? Até porque o treinador Claudinei, ele está à altura da equipe do Vila Nova. Ele é um técnico que vai subir com o Vila para a Terra Prometida. Eu não posso falar para você que vai subir, eu tô falando para você que está na briga para subir. Porém, nessa abertura de janela, a presidência do Vila Nova tem que se posicionar em manter o treinador e também eu acredito que já tem 3 jogadores da equipe do Vila Nova que estão sendo aí procurados por outras equipes. Mas eu acho que a presidência do Vila Nova já está ciente disso, sabe como trabalhar e tem que ter essa permanência, porque é através dessa permanência que a gente vai ver o Vila melhorar a cada jogo. A gente agradece pela audiência. Índio, vamos a um breve intervalo? Ah, com certeza. Vamos num breve intervalo e estaremos com vocês a 2 minutos. Cada canto tem um São João diferente, mas em todos eles tem meu país barraquinha e o país barraquinha da Bahia. Caruaru, Pernambuco, você ia falar, é? Lá tem comida de monte, sem miserinha. E em Goiás, barraquinha tem que ter sofrência e pamonha. Pera aí, eu ouvi Piauí, porque lá não falta milho assado e um tanto de brincadeira. O que eu ia dizer é que no meu país... Ah, não, ele ia falar de Marília, que tem pé de moleque. Santo Antônio. É nada, só ele ia falar de Minas, que tem o caldo verde, uai. São Pedro. Deus, pegou muita coisa. Gente, não era desses cantos que eu ia falar, mas agora é. Tudo junto e misturado no meu país, barraquinha. Mostra pra gente também o seu país nas redes com a hashtag Meu País Barraquinha. Guimas Restaurante, há 12 anos, faz da hora do almoço o melhor momento do seu dia. Com um cardápio variado, churrasco na brasa e às sextas-feiras e sábados, temos feijoada do Guimas. Fazemos entregas e convênios com empresas. Guimas Restaurante, a opção para quem busca qualidade em alimentação. O professor José Lopes, um dos maiores conhecedores de ervas do Brasil, é o proprietário da Erva Fé Ervanaria, com mais de 5.000 produtos naturais à sua disposição. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. A Erva Fé conta com a presença do proprietário José Lopes toda quinta-feira, das 7 às 16 horas. Erva Fé, Avenida 83, número 521, Setor Sul, telefone 3218-5829 e o WhatsApp 99232-7571. Restaurante Árabe, esse é o campeão no sabor, uma comida que te surpreende. Então, se você quer marcar um gol de placa com a sua família, com os seus amigos, vá ao Restaurante Árabe. Lá você terá, claro, uma comida de outro mundo. Restaurante Árabe para você. Estamos de volta e agora para falar de Brasileirão da Série C. A Aparecidense joga agora segunda-feira no estádio Rei Pelé, às 8 horas da noite, contra a equipe do CSA. A Aparecidense vem muito mal, Índio Velho, na Série C, na última colocação. O que é que está acontecendo com o time aqui de Aparecida de Goiânia? Por que a Aparecidense não se destaca? Ela é time de Série C mesmo, Índio Velho? Olha, o grande Ernesto, você sabe que eu acompanho futebol. Eu tenho visto aí que nos últimos anos a Aparecidense chegou, né, até bater na porta da Série B, mas eu acredito que esse ano é um ano muito difícil. Eu não sei o que aconteceu com a diretoria da Aparecidense. Eu acho que a Aparecidense se perdeu, né,
dentro do próprio campeonato estadual, porque teve um tempo, se eu não me engano, dispensou o preparador físico, então entrou em crise. O Elvis veio a público, se posicionou dizendo que a Aparecidense estava tudo bem, então, e no entanto a gente que conhece o futebol sabia que tinha alguns problemas extracampo, mas é isso, acho que a Aparecidense está deixando a desejar, entendeu? Um campeonato de Série C, você vê, é um campeonato bastante competitivo, entendeu? Jogar no Rei Pelé é muito difícil, entendeu? Eu acho que a Aparecidense tem uma missão quase que impossível, eu vejo dessa maneira. É lógico que o futebol é jogado 90 minutos dentro de campo, mas a gente tem que ver que a qualidade técnica da equipe não tem sido superior. Então eu acho que quando acontece isso, o time deixa a desejar, entendeu? Eu não sei o que a presidência vai vir, né? Porque ela tem que dar uma explicação. E é isso, acho que eu vejo que a equipe da Aparecidense está uma equipe limitada. O que é uma equipe limitada? Não tem condições de brigar por um acesso. Eu vejo dessa maneira, né, Ernesto? Nem acesso e talvez nem permanência. Olha, a permanência tem que brigar para permanecer, até porque não tem dinheiro nos cofres, entendeu? A questão financeira é uma questão que não viabilizou, né, a equipe da Aparecidense, mas é isso, eu vejo que vai ter muita dificuldade. Dificuldade essa que, se não tiver o apoio não falo do seu torcedor, até porque o torcedor da Aparecidense, quando o jogo é aqui em Aparecida de Goiânia, você sabe que a torcida ela vai, mas a questão financeira. Então, se você não tem matéria-prima, que é os jogadores, não tem como você fazer um bom trabalho. Com certeza. Agora a gente chama Flávio Silva para falar da Série D. Olá, Ernesto Dias, é isso mesmo, vamos aos goianos no Brasileiro da Série D. Na última quarta-feira, no estádio General Sampaio, tivemos Interporto 0, Anápolis também 0. O Anápolis, segundo colocado, 16 pontos, 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Está invicto o nosso Anápolis. Marcou 14 gols e sofreu apenas 4, são 10 gols de saldos. Já no estádio Ferreirão, em Iporá, também na última quarta-feira, o Iporá recebeu o Brasiliense. Não passaram de 0-0. O Iporá é quinto colocado com 11 pontos. Em 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Marcou 15 gols, sofreu 11. No estádio Moreninhas, rapaz, Moreninha, às 20 horas, também da última quarta-feira, o Operário recebeu o Craque de Catalão e deu Craque 2-0. O Craque é primeiro colocado com 14 pontos. 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados, 6 gols sofridos. O Craque é o melhor goiano no Brasileiro da Série D. É com você, Ernesto. Já estamos de volta ao programa Bola na Rede. Muito obrigado pela audiência e a sua paciência. Hoje um programa bem diferente, né, Índio? Bastante descontraído. Eu não sei se está descontraído, porque o Flávio está indo visitar. Ele já está em Cubicas. Está chegando. Já com a equipe do Vila Nova. Logo, logo, deve estar lá em Recife, porque a equipe do Vila Nova tem uma árdua missão, né? Mas agora vamos falar de seleção brasileira, Índio Velho. Olha, Rodrigo e Richarlison opinaram nesta última quarta-feira sobre a possibilidade de esperar o técnico Carlo Ancelotti até o meio de 2024. Olha, é um pouco difícil, né? Porque a gente quer começar a preparação o quanto antes, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil uma Copa do Mundo, então a gente tem que estar desde o começo trabalhando forte, com um treinador fixo para poder já se enturmar, se pegar as características do treinador, saber o que ele quer. Então acho que é importante pegar desde o começo, né? Mas não tem o que fazer, é esperar pelo presidente, ver o que ele tem para fazer. Nós jogadores, claro que queremos ouvir também o presidente, mas não tem o que fazer, é esperar o presidente e ver o que ele vai decidir. Olha, o Ancelotti é um cara que ganhou tudo, né? Ganhou tudo na Europa. E com certeza, se ele vier, se ele
estiver aqui com nós vai nos ajudar muito. E com certeza a gente vai estar brigando por todos os títulos. E lá no Everton, ele me ajudou muito. Eu me sentia, sei lá, um fenômeno, né, na mão dele. Porque eu começava a fazer gol sem parar, né? Então, é um cara que me ajudou muito. E eu virei parceiro dele, tanto que todo final de jogo ele me levava para casa no carro dele. E eu já me sentia até um filho dele já. Então, acho que é um cara sensacional que se o presidente acertar com ele vai nos ajudar muito. Olha, isso é conversado entre jogadores e presidentes, né? Acho que, creio eu que em breve ele vai fazer uma reunião, né, com os jogadores para saber os detalhes, para saber o que a gente pensa também. E é isso, e é como eu falei, não adianta se precipitar agora, ficar eu escolhendo um ou outro. A escolha não é só minha, é dos jogadores, é do presidente. Então cabe a nós esperar e esperar o que o presidente vai decidir aí. Bom, a pergunta é difícil. Não sei o que eu falaria agora no momento. Claro, a gente quer ter o treinador fixo o mais rápido possível, mas acho que a gente tem que se adaptar com as adversidades, com o que tem no momento. Então acho que no momento o nosso treinador é o Ramon, então a gente tem que respeitar ele. E claro, se vier outro treinador, se tiver que esperar, a gente vai ter que se adaptar com tudo que tiver passando. Não tem muito o que falar. Acredito que o presidente vai sim fazer uma reunião com todo mundo, como o Pombo falou. Só que é isso, eu falei, aguentar, vamos ver, e o que for melhor vai ser decidido. Bom, respondendo primeiro do Ancelotti, acho que é o treinador que ganhou tudo já, né, no futebol, em todas as ligas. Então acredito que ele traz pra gente essa mentalidade vencedora que ele tem. Ele sabe muito bem trabalhar o vestiário. Eu tô convivendo com ele lá 3 temporadas, então já sei, eu provo disso. Então acho que ele poderia agregar muito isso aqui na nossa seleção, mas eu fico com a mentalidade vencedora dele. De onde ele chega, ele ganha. Agora já tinha ganhado uma vez no Real Madrid, voltou a ganhar na temporada passada. Então acho que ele pode trazer isso para a seleção, que a gente sabe que a seleção tem que sempre ganhar, tem que vencer, e a gente precisa estar rodeado de pessoas assim. Bom, pra falar a verdade, a gente acaba nem pensando, né? Acho que a gente está muito focado em Ancelotti, que eu acabo nem lembrando das outras opções, mas como você falou, todos são ótimos treinadores. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com eles, mas já joguei contra, já vi muitos jogadores falando do trabalho deles e sei que é muito bom, e acredito que são nomes que são muito capacitados para representar aqui a seleção. E como você falou, o Ancelotti é o nosso plano A, mas se ele não vier, a gente tem que pensar em um desses nomes, e acredito que todos são muito bons. É isso mesmo, Índio. Nós vamos aguardar esse tempo todo. O que tem esse técnico de tão maravilhoso que a seleção brasileira quer ele de qualquer forma? Olha, eu acompanho bastante futebol. Você sabe que cada um de nós temos um técnico dentro de nós, entendeu? Nós falamos muito. Essa equipe da seleção brasileira, ela tem deixado a desejar. Lembrando que perdeu, né, o último amistoso. Então a gente tem que ver que... E você falando de amistoso, amanhã tem um contra a Guiné. Exatamente, entendeu? O que eu tô falando para você. Eu não sei como que a CBF se posicionou em aguardar durante tanto tempo um treinador, né? Então nós somos pentacampeões mundiais com treinadores brasileiros. Então hoje, será que o futebol está mudando, ou está mudando a maneira que as pessoas estão enxergando o futebol dentro do nosso Brasil? E para falar a verdade, gente, olha, do fundo do coração, todo torcedor que é fanático, todo torcedor, nós estamos muito decepcionados com a seleção brasileira. Quando se fala em seleção brasileira... Ernesto, eu estou um pouco decepcionado com a CBF. A seleção brasileira, nós temos grandes, excelentes jogadores, jogando em alto nível. Mas há tanto tempo sem um título... Essas equipes europeias, né? Sim. Os campeões, muitos brasileiros, entendeu? Então, eu acho que é isso. Vejo que vai ter dificuldade em trazer esse Ancelotti, né? A questão financeira não é o problema hoje da CBF, nunca foi. Nunca foi. Entendeu? Então, o problema hoje está sendo a mão de obra de um treinador. Eu acredito que no Brasil, Ernesto, nós temos treinadores para assumir a seleção brasileira. Dorival Júnior seria mas
Dorival Júnior? Eu vejo que também que tem uma questão financeira por trás de tudo isso. Não, tem o próprio Abel português, né, que já está há muito tempo no Brasil, sabe a maneira tudo. Sabe a maneira que o torcedor gosta de ver a sua seleção brilhar. Então, acho que é isso. Mas vamos esperar ver o Ancelotti aí, se vem ou se não vem, entendeu? O Jesus também não saiu do páreo, entendeu? Mas é isso, vamos ver, vamos aguardar. Dorival também seria Nós uma vamos figura aguardar as cenas dos próximos capítulos. Não é uma novela. É porque... Mas precisamos aguardar. Se fosse, que seria uma novela brasileira e não uma novela mexicana, que demora tanto. E veja só, a CBF, ela estipulou um prazo aí para encerrar a negociação com o técnico italiano Carlos Ancelotti. Na chegada, a concentração da seleção brasileira em Barcelona, na última noite desta terça-feira, o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, afirmou que pretende definir o caso até o fim do mês. Ele precisa até o fim do mês, Índio Velho? Olha, Ernesto, eu sou bem categórico quando eu falo. Esse Edinaldo aí, eu não sei aonde que foram arrumar essa figura, porque me parece que ele é lá da Bahia, né? Baiano, entendeu? É sucessão dentro da CBF, entendeu? Eu já começo a sentir falta do Ricardo Teixeira, entendeu? Que foi, por muitos anos, né, comandou a CBF, mas eu não sei que critérios foram adotados para esperar tanto tempo um treinador, ainda mais de uma seleção que é pentacampeã, né, Ernesto? Ainda bem que somos pentacampeões e ainda não nos alcançaram, mas que tem muita gente querendo chegar a esse título aí. Você vê que futebol hoje não existe linhas interestaduais, nem intermunicipais ou intermundiais. Não tem isso mais. O jogo hoje é tanto aqui como no Japão da mesma forma. O Japão é um time que está preparado também, Estados Unidos, e vai por aí afora. A seleção brasileira tem que se desconfiar e fazer e trazer a alegria para nós que somos torcedores. Eu acho que é isso que espera o torcedor brasileiro, viu, de velho? Olha, o futebol cresceu muito, né, de uns tempos para cá. Tem mudando, né, as vertentes, entendeu? Treinadores, os próprios jogadores, entendeu? Equipes que eram qualificadas como pequenas, medianas, já estão hoje perpetuando aí entre as grandes equipes, entendeu? E o Brasil faz um amistoso contra um time que é de de excelência, mas que está aí com grandes jogadores. Ernesto, eu particularmente, eu gostaria de ver o Brasil fazendo amistosos com equipes europeias. Exatamente. Entendeu? Porque são um futebol mais competitivo e vai ter também uma diferenciação de você saber como são os jogadores. Eu citaria até uma própria Alemanha. Não, eu acho que qualquer equipe europeia é uma equipe para o Brasil poder fazer um grande jogo. Qual o resultado desse próximo amistoso da seleção brasileira, esse jogo que acontece amanhã? Olha, lembrando, voltando ao que você falou, que hoje o futebol já não tem mais surpresas, nós poderemos ter surpresas, mas eu ainda acredito na seleção brasileira. Olha a notícia que chega do CT do Corinthians, Índio Velho. Em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, o STJD, o Corinthians foi punido com a perda de um mando de campo com portões fechados pelos cantos homofóbicos, ou seja, novamente volta aí a campo o racismo, a homofobia, torcidas desorganizadas. O Corinthians deve recorrer, mas na minha opinião acho que não tem que recorrer não, Índio. A gente tem que parar com isso. Qual que é a sua opinião do que está acontecendo no mundo em relação ao racismo, essas brigas? Olha, com relação ao racismo, né, Ernesto, a gente vê que o primeiro tempo da seleção brasileira vai ser jogado com uniforme preto. Né? A gente nunca viu isso na história da seleção brasileira. Então, isso é uma maneira... Né, e nunca vimos isso no mundo. É uma maneira que a CBF encontrou de fazer com que lá fora o país seja enxergado como um país totalmente contrário, né, à homofobia, ao racismo próprio, né? E o Corinthians vai pagar o preço, até porque foi constatado na súmula, né, do árbitro. Então eu acho que é isso.
não precisa, não tem o porquê recorrer, eu acho que tem que assimilar, entendeu? E a equipe do Corinthians, com o Vanderlei Luxemburgo à frente agora, né, entendeu? É bem lembrado que a diretoria deu um prazo a ele, entendeu? Até porque o homem só pegou pedreira desde quando ele chegou, entendeu? Mas se saiu muito bem na Copa do Brasil, né, perdendo de 2-0 para a equipe do Atlético Mineiro e conseguiu se superar e ganhou a vaga. Então ganhou mais tempo para poder trabalhar. Nós sabemos da força do Corinthians. Não, a equipe do Corinthians é a segunda maior torcida, né, do Brasil, só perdendo aí para a equipe do Flamengo. Mas é isso. Mudando de opinião, eu vejo que a diretoria do Corinthians não vai se posicionar em querer mudar nada, até porque se fazer isso, vai dizer que o Brasil realmente está lutando contra uma coisa na qual ele não consegue vencer. E você, torcedor, faz parte disso. Nós temos que deixar de lado a cor da pele, o fato de sermos de um comportamento X ou Y. Não vem isso. Não vem ao caso. O Brasil e o mundo fica muito triste com esse tipo de situação. A gente tem que ver também, né, Ernesto, que o Brasil, o mundo inteiro ainda vive isso, entendeu? A gente tem que ver, a gente tem que ser contrário, né? Mas a gente não vai mudar nada, mas eu acho que as atitudes, né, elas devem melhorar alguma coisa, mas assim a gente vê que há ainda essa dificuldade, principalmente dentro do Brasil, né? E ela começa com o respeito. O meu direito termina quando começa o seu direito. E agora vamos ao quadro Solta a Voz, torcedor. Tem que mudar tudo. Meio de campo, lateral, zaga, botar tudo aí direito. Eu sou Paulinho de Jesus, torcedor do Dragão. Estou fazendo uma pergunta para o programa Bola na Rede. O Valentim vai consertar o comando do Atlético, o ataque do Atlético, porque a defesa ele não deu conta até agora. Como será? Índio Velho, o nosso torcedor Paulinho está perguntando. Qual a sua opinião? Olha, o Paulinho é um torcedor fanático, né? Eu só tenho a dizer para ele ter paciência, conforme o nosso presidente já falou. A gente ainda não tem uma maneira da equipe jogar, mas é isso, Paulinho. Fica tranquilo que o Atlético vai dar a resposta dentro de campo no próximo jogo diante da Ponte Preta aqui no Antônio Scioli. Olha, o meu muito obrigado por estar na sua casa, na hora do almoço, junto com a sua família, aonde você estiver, com o seu celular, no seu trabalho. O programa Bola na Rede se despede. Um ótimo final de semana para você, um ótimo final para você, Índio Velho. Foi muito bom estar ao teu lado, fazendo um programa de excelência. É um programa bastante descontraído, né, Ernesto? Eu quero desejar aí um excelente final de semana para você, a todos os nossos telespectadores. Acompanhe a gente, né? O Bola na Rede tá aí nas redes sociais para você acompanhar. E a gente só tem a agradecer e desejar um excelente final de semana para cada um de vocês.